A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, 20 horas e 20 minutos, terça-feira, 1º de agosto de 2023, na gravação do vídeo. Deus abençoe sua casa, seu lar e toda a sua família, poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Pai, Senhor Jeová, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço, se você não estiver ouvindo bem, para aumentar o volume e o som, por gentileza. Quero deixar aqui uma mensagem para a nossa meditação, edificação espiritual, sobre o processo da libertação das nossas vidas. Ela vem com um tempo. Uns é mais rápido, espontâneo, outros mais demorado, outros demoram mais ainda. Vamos orar, uma pequena oração. Pai, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Perdoai nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas. Fala conosco através da Tua palavra. Que haja salvação de almas, que haja salvação de vidas, que almas possam se render aos Seus pés, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, em cada vida que chegar esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Os que estão afastados, desviados, sem forças. Que o Teu Espírito Santo venha dar forças e vigor para voltar aos seus caminhos e olhar apenas para o nosso autor e consumador de nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Evangelho de João, capítulo 21, eu quero ser bem específico, versículo 15. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus dizendo para Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Olha só o 18, hein? 21, 18 do Evangelho de João. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Essa mensagem aqui é sobre o processo, de libertação. A gente sabe que o verdadeiro evangelho, ele é renúncia. Renúncia do pecado, se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Conversão. Fora isso, a Bíblia fala que outro evangelho é anátema, é maldito não o seguir. E eu vi uns vídeos aqui, um vídeo na plataforma de uma mulher chorando. Fiquei até preocupado, Mas vai ter que ser para um outro vídeo por causa da mensagem. Espero que encaixe nesse. Eu vou falar sobre usos e costumes. Mostrar biblicamente. Pedro, ele andou com Jesus, os demais discípulos 12. Foram 3 anos e meio Jesus instruindo os discípulos. E tudo que Jesus fazia era para instruir os discípulos. A multiplicação dos pães. Ele deu autoridade para os discípulos curavam. Só que eles não estavam libertos, não estavam prontos. Lá o endemoniado gadareno, eles não puderam expulsar. Depois eles perguntaram para Jesus por quê. Aí Jesus deu mais uma lição, falou assim: porque esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Muito jejum, muita oração. E a outra que ele perguntou para Felipe, na multiplicação dos pães e dos peixes, não lembro se é a primeira ou a segunda, porque teve 2. O que ia fazer para alimentar aquela multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus fez para experimentar, porque os sinais, os prodígios, Jesus fazia para os discípulos dar continuidade. E Pedro estava sempre ali.
3 anos e meio. Pedro ainda não era convertido, os discípulos ainda não estavam convertidos. Aí Jesus fala aqui, que quando ele era moço, ele fazia o que ele queria. Ele andava no caminho que ele queria. Agora, ele convertido, ele mais velho, ele fará o que ele não quer. E Jesus disse isso, que morte que Pedro morreria. Os estudiosos, segundo os estudiosos, Pedro morreu crucificado, porém ele morreu crucificado de cabeça para baixo, que ele não se achou digno de morrer igual a Jesus, né? Que Jesus morreu da morte da cruz crucificado normal e ele foi de cabeça para baixo e glorificou a Cristo, né? Não negou a Cristo depois que ele se converteu. Isso é um processo. E tem pessoas que não entendem. A pessoa vem e aceita Jesus, as pessoas, né? Tem umas que é assim espontâneo, ela já se transforma, outras não. Há um processo, né, que leva todo um tempo. A pessoa é bebê na fé, toma um leitinho, mingauzinho. Tem umas pessoas que no natural, na vida normal, tanto homem ou mulher, eles demoram para amadurecer. E na vida espiritual e na fé é a mesma coisa. Tem coisas que demoram para a pessoa se libertar. Pedro era um homem nervoso, um homem agitado, não era convertido, tudo era na mão. Quando foram prender Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha de Malco, ali o servo do sumo sacerdote. Jesus colocou no lugar. Então, o processo de libertação é com o tempo. E eu vim de uma igreja muito rígida, né? Que se veio para a igreja já tinha que usar a roupa, tudo. A libertação é importante sim as vestes, mas ela é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Que a pessoa se chegou a Jesus já tem que mudar as vestes, tem que mudar isso, aquilo. Mesmo numa igreja rígida tinha coisa que o próprio Deus não queria em mim. Deus me libertou. Eu era assim careca, usava um bigode, não abria a mão do bigode. Deus falou que não me queria daquele jeito. Deus usou irmãos. Deus não me queria daquele jeito. Estou falando que é pecado, que é errado. Aí começou a me incomodar, e eu dei lugar a Deus. O Espírito Santo começou a falar comigo, e eu tirei. Quando eu cheguei na igreja foi uma surpresa para os irmãos. Mas é um processo, e eu com chamado de obreiro. É um processo. Até quando novo de obreiro fiz algumas bobagens, algumas burrices, porque não estava liberto. Então a gente tem que entender que isso aí leva tempo. Você que está se chegando agora, ou você que já está há um tempo na presença de Deus, que não conseguiu largar alguma coisa, seja mentira, não estou falando para você continuar, se esforçar. Seja o pecado ali da pornografia. Oh, meu Deus do céu, ele está falando isso. É a realidade, tem pessoas que ainda não se libertou, vai demorar um tempo. É a luta da carne contra o espírito. Há uma luta espiritual das trevas para não deixar a pessoa se libertar. Nem todo mundo se liberta assim. Às vezes, mesmo uma igreja de muita oração, de muito jejum, é o tempo a pessoa ela conseguir se libertar de certas coisas. E certas pessoas da igreja, né, elas querem, tipo assim, a pessoa chega lá do mundo. Vamos supor na parte das irmãs. Aquela irmã não consegue largar da roupa curta, aquela roupa sensual, vai para a igreja toda sensual, toda sensual, das vestes que não são cristãs. É o tempo. Não larga o piercing no nariz. Não larga o piercing no nariz, não consegue largar o piercing. O piercing aqui essas coisas, não consegue se libertar. E fora outras coisas, né? Outros pecados. Mas é um processo. Pedro aqui, depois de 3 anos e meio, Jesus morreu. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou que ia até a morte. Negou Jesus 3 vezes. Depois que Jesus ressuscitou aqui, ó, depois que Jesus foi ao céu, desceu o Espírito Santo, esse homem, com uma pregação, ganhou quase 3.000 almas para Jesus. O processo é com o tempo. Não é assim, do dia para a noite, já estou convertido. Olha, as pessoas que já chegam, elas já têm aquela entrega total para Deus. Como o homem conhece uma mulher, se apaixona, e já se entrega totalmente. Ou uma mulher conhece o homem, se apaixona, se entrega totalmente, sem reservas. Tem pessoas assim que para Deus é assim, mas não são todas. Tem pessoas que vai demorar um tempo curto, tem pessoas que médio a longo prazo para se libertar de coisas que não agradam a Deus.
que o próprio Espírito Santo fala com ela e ela ainda não conseguiu se libertar. Fiquem com Deus.